Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Mãos à Roça. Eu sou o Denis. Esse é o segundo vídeo do planejamento do nosso lago ornamental. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre as disciplinas de civil, elétrica e hidráulica. Hoje a gente vai falar sobre montagem, tá? E a filtragem vai ficar para um terceiro vídeo. Isso daqui são cortes transversais, né, de possibilidades de formato para o lago. Isso aqui representaria o formato igual de uma piscina. Ele é totalmente quadrado na lateral, né? Ele funciona depois de pronto, ele acaba funcionando como um paralelepípedo. Eu não vou usar esse formato, eu nem recomendo que ninguém use esse formato, porque ele é muito ruim. Porque quando você for precisar fazer o revestimento das paredes dele e for empilhar pedras aqui, você vai ter sérios problemas para empilhar essas pedras. Deixa eu trocar de... Você vai ter sérios problemas para empilhar as pedras aqui. Porque como elas vão estar muito na vertical, o risco delas desabar é muito grande. E como a gente não vai usar nada para prender as pedras, nem cimento, nem nada, elas só vão ficar encaixadas mesmo, é mais interessante que ela esteja inclinada. Mesmo que a inclinação seja muito leve, inclinação de 15, 20 graus já vai ser o suficiente. Que aí ele ficaria com esse formato aqui, onde você poderia empilhar as pedras aqui de uma maneira muito mais segura, tá? Mas esse também não é o formato que eu vou usar. O formato que eu vou usar é esse de patamares, onde eu tenho uma parte mais funda, aí uma paredinha inclinada, outro patamar, uma paredinha inclinada, outro patamar. Por que esse formato aqui? Por muitos motivos. Primeiro, a gente tem muito mais área para usar com substrato, tá? Então, mais substrato representa mais locais para as bactérias se fixarem, né? As bactérias nitrificantes, além do filtro. Representa que eu posso ter plantas com necessidades luminosas diferentes em cada parte. Então, eu posso ter uma planta aqui que precisa de bastante luz, uma planta aqui que precisa de menos luz, e aqui eu posso ter uma planta que fique submersa, mas que as folhas dela fiquem aqui como umas ninféias, por exemplo. Então eu posso ter esse tipo de variação. E essas são as principais razões, mas no fundo acaba sendo uma preferência mesmo, né? Eu quero o lago com esse formato e eu acho que ele vai ser o mais adequado, porque eu acho que com esse formato a vista de cima do lago fica muito mais bonita. E a vista de cima é minha prioridade, já que esse lago vai ser um lago de água extremamente cristalina. Bom, então definido esse formato, a gente tem que entender como que isso vai ficar. Feita a escavação aqui, né, esse marrom é a terra. Então, feita a escavação já com os patamares, tudo certinho, bem compactado, a gente vai pôr uma camadinha de areia, que está representado por essa linha amarela, tá? Para evitar o contato direto com a terra. Dificilmente você vai conseguir colocar areia nessas paredes aqui, a não ser que elas sejam muito inclinadas, tá? Mas pelo menos deixar essas paredes muito lisinhas. Por cima dessa areia, a gente vai entrar com a manta de bidim, né? A manta geotêxtil. E por cima da manta geotêxtil, a gente vai entrar com a geomembrana, que é a manta de EPDM, ok? Então, as camadas são, logo depois da escavação, compactar bem o solo, para ter certeza que isso não vai ceder, não vai se movimentar depois do lago cheio. Então, uma camadinha de areia para assentar melhor o bidim, e o bidim é o que vai servir de cama para assentar melhor o EPDM, tá? Então, é assim que a gente vai fazer na montagem. Não esquecer de deixar o bidim sobrar para fora do lago e o EPDM sobrar por cima do bidim, tá? Tem gente que gosta de usar uma segunda camada de bidim por cima do EPDM aqui, tá? Para evitar que as pedras que vão ser colocadas aqui rasguem ou furem o EPDM de qualquer maneira. Eu não vou usar esse bidim aqui por dentro, tá? Porque esse bidim aqui, ele acaba apodrecendo com o tempo, ele começa a soltar pedaço e vai para o filtro. Enfim, nada contra quem usa, mas eu não vou usar. Eu não acho que ele é necessário, né? A gente tem outras técnicas para preservar esse EPDM e aumentar a vida útil dele, e eu vou explicar para vocês mais para frente. Bom, se você acha que você vai colocar a areia, depois o bidim
e depois o EPDM, e eles já vão pegar o formato perfeito do seu lago, você está redondamente enganado. Quando você coloca a areia, o bedim e o EPDM, eles vão ficar algo parecido com isso aqui, ó. A areia vai ficar no lugar. O bedim e o EPDM vão deixar espaços aqui nos cantinhos, tá vendo? Por mais que você force e tente fazer ele ficar no formato, ele sempre vai sobrar um espacinho aqui. Um espacinho, mesmo que seja mínimo, tá? E aí qual o problema de sobrar esse espacinho? O bedim não é flexível? O bedim é muito flexível. O bedim tem uma flexibilidade, o EPDM tem uma flexibilidade, segundo a Firestone, de 400% de elasticidade. Isso quer dizer o quê? Se você tem um pedacinho de 1 cm por 1 cm, ele pode chegar a ocupar, sem romper, 4 vezes essa área. Ou seja, ele pode ficar com 2 cm por 2 cm sem rasgar, só de esticar, ok? Mas eu não acho interessante a gente contar com isso já de cara, se a gente não precisa, né? Por quê? Querendo ou não, quanto mais tensionada, quanto mais elástica, esticada tiver a sua manta de EPDM, mais sujeita a cortes e furos ela vai estar. Então, só assentar ela aqui e sair colocando pedra, substrato em cima, vai fazer com que esses cantinhos aqui já deixem a sua lona esticada, tá? E a gente não quer que ela fique esticada. A gente não quer que ela faça essa curvinha aqui, deixando essa bolinha de ar aqui. A gente quer que ela fique bem justa aqui, seguindo exatamente o nosso desenho. Só que para fazer isso, a gente precisa pensar um pouco na montagem. Não é colocar bedim e EPDM e sair colocando substrato e depois encher o lago. É exatamente o contrário disso. Você vai colocar as mantas e vai começar a encher o lago. Conforme você for começando a encher o lago, a água vai forçar as mantas para os cantos para ocupar esse espaço. E aí não vai sobrar aqueles cantinhos aqui de bolha. Então o seu EPDM não vai ficar tensionado. Depois que o lago estiver cheio de água, é que você vai entrar com substrato e com pedras, com rochas. Dessa maneira, entrando com as rochas, a decoração e o substrato, só depois que o lago já estiver cheio e a manta já estiver acomodada, você garante que o seu bedim vai estar inicialmente sem receber nenhum tipo de pressão. Ou seja, você vai contar com toda a elasticidade que essa manta te proporciona para evitar rasgos ao longo do tempo, para evitar rasgos depois que o lago já estiver montado. E não colocar ela já tensionada, favorecendo com que ela fure antes do tempo, né? Vamos procurar estender isso, porque eu quero que esse lago dure muito. Então, enchemos o lago. Um pouco antes de você completar a água do seu lago, pensa se você não vai precisar furar o EPDM, né? No meu caso, eu vou precisar furar o EPDM, porque os meus canos de coleta de água eles vão ser 2 canos aqui, que vão coletar sujeira de flor de água da superfície, e 2 canos que vão coletar sujeira lá do fundo. Vou pegar a sujeira do fundo do lago. Lógico que eles vão ficar disfarçados entre as pedras aqui e tudo mais. Só que eu preciso ter esses 4 furos feitos na manta de EPDM, porque senão eu não vou ter como jogar essa água depois no pré-filtro. Lógico que existem outras opções. Você pode fazer um sistema de sifão, onde ele pega a água aqui e jogue para outro lugar. Você pode fazer um sistema de overflow, que também é bem conhecido aí no meio, tanto de aquaristas quanto de laguistas, que vai recolher a água de acordo com um nível pré-estabelecido e jogar no seu sistema de filtragem. Mas o que eu vou usar é esse tipo aqui, que vai transferir água por transbordamento, tá? Então, quem vai levar a água do lago para o filtro é a gravidade. E quem vai levar a água do filtro de volta para o lago é uma bomba. Porque eu vou trabalhar com um sistema de filtragem pressurizado. Para você definir as medidas da sua manta, né, antes da montagem, antes de comprar essa manta, você precisa conhecer muito bem as medidas do seu lago.
tá? Por isso que o planejamento é tão importante, porque para a gente conseguir comprar uma manta na medida adequada. Porque se a gente comprar uma manta curta, ou a gente vai ter que fazer uma emenda, ou a gente vai ter que comprar outra manta. E EPDM é um material caríssimo, não é um material que você compra à toa, né? E se você comprar mais do que você precisa, vai sobrar excesso para você cortar e jogar fora. E a ideia aqui é que nem falte nem sobre, a gente precisa da medida exata. Para a gente ter a medida exata, a gente tem que saber exatamente quais medidas que a gente vai ter no nosso lago. Então aqui eu vou ter um patamar de 40 centímetros de altura, tá? Então um patamar não, a parede, né, o espelho, de 40 centímetros de altura. Então essa medida aqui é de 40 centímetros, tá? E o patamar aqui também vai ter 40 centímetros de largura. Daqui, dessa medida aqui, desse topo até aqui, para gerar essa inclinação que tem aqui, 20 centímetros de distância. Ou seja, 20 centímetros daqui com 40 daqui, eu tenho um triângulo retângulo e o que eu vou usar de lona é essa hipotenusa. Então veja bem, a gente está pensando aqui, vai ter 40 de altura. Então eu vou precisar de 40 de lona para esse pedacinho. E não é, porque 40 é a altura. E o que a lona consome é a hipotenusa. Outra coisa, lembra que eu falei lá atrás, a manta de bidim e o perlon eles têm que ter sobra. O bidim tudo bem, é uma manta barata, mas o EPDM não é. Então o EPDM ele precisa de sobra aqui. Então além de saber as medidas corretas, a gente vai precisar de um excesso, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente faz o cálculo disso daqui. Como que a gente faz o cálculo do tamanho que tem que ser a nossa lona de EPDM. Não vou mostrar do bidim, porque quando você fizer o cálculo da lona de EPDM, o de bidim vai ser igual, tá? Então não se preocupa com isso não, é a mesma coisa. O EPDM é que é importante, é o que é um material caro. Bom, olha aqui. Aqui eu tenho a largura do nosso lago, né? A largura do nosso lago é 6 vezes 20 centímetros, mais 4 vezes 40 centímetros, mais 70 centímetros. Bom, de onde eu tirei essas medidas? 6 vezes 20 centímetros. Ó, eu não tenho 6 patamares desse, 6 hipotenusas aqui, de 40 centímetros de altura. Eu não disse que a distância entre o topo dela e o quanto ela entra dentro do lago, essa medida aqui é de 20 centímetros. Então, se eu tenho 20 centímetros, cada vez que eu tenho uma inclinação dessa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 inclinações. Então, eu tenho 6 vezes 20 centímetros. Tá? Aí, eu tenho 4 vezes 40 centímetros. Cada patamar desse daqui tem 40, né? Então, eu tenho um patamar, 2 patamares, 3, 4 patamares. Então, 4 vezes 40 centímetros, que é essa medida aqui. E o fundo do meu lago, ele vai ter 70 centímetros de largura. Então, 70 centímetros. Isso dá 1,20 m mais 1,60 m mais 70. 3,5 metros de largura, ok? Só que, por mais que isso pareça que é a medida da nossa lona, isso não é. Isso é muito menor do que a medida da nossa lona. Tá? Porque a medida da nossa lona tem que considerar aquela hipotenusa, que aqui a gente não está considerando. Então, o cálculo dela fica assim. Lembra lá do Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos, né? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos é igual ao valor da hipotenusa. Então, a gente tem um cateto de 40 centímetros e um cateto de 20. Então, 0,4 metros, 0,2 metros. 0,4 metros ao quadrado, 0,2 metros ao quadrado, a raiz quadrada disso vai dar 45 centímetros, né? 0,45 metros. Mais aquela largura que a gente já sabe, né? De 0,4, de 40 centímetros de cada patamar, um excesso de 50 centímetros de cada lado. O que é isso? É aquela sobra que eu falei que a gente tem que ter aqui em cima, lembra?
para a manta sair fora do lago, essa sobra tem que ser 50 centímetros para cada lado no mínimo. E o fundo, que são 60 centímetros. Então, a largura da minha manta, veja bem que aqui a gente tem a forma da largura do lago, tá? E aqui a largura da manta. Para o comprimento do lago, o cálculo é o mesmo. Então eu tenho 6 alturas, né? 6 paredes inclinadinhas, 6 hipotenusas, cada uma adiciona 20 centímetros. Eu tenho 4 patamares de 40 centímetros cada um. E eu tenho 3,5 metros de fundo, tá? Então, isso vai me dar um comprimento total no lago de 6,70 metros. Lembra lá no início que eu falei das medidas aproximadas? Que ia ser algo em torno de 3 por 6 metros. Então, ele ficou com 3,5 por 6,70. Essas são as medidas. Então, beleza. A gente viu que 3,5 de largura faz a gente necessitar de uma lona de 6 metros. E 6,70 de comprimento. De que tamanho precisa ser essa lona? Então, o mesmo princípio. 0,4 ao quadrado, 0,2 ao quadrado, raiz dá 45 centímetros para cada patamar, para cada inclinação, né? Para cada parede. E eu vou continuar tendo 6 paredes. A largura de cada patamar vai ser 40 centímetros. Eu vou continuar tendo 4. Os excessos, meio metro para cada lado. Vou continuar tendo 2. Então, 2 excessos. E o fundo do lago, no sentido do comprimento, que vai ter 3,5 metros. Então, uma vezes o 3,5 metros. Que vai dar 8,8 metros de lona. Ou seja, para o lago de 6,70 eu preciso de 8,8 metros de manta EPDM. Então, o meu lago de 3,5 metros por 6,70 metros vai me trazer a necessidade de uma lona de 6 metros por 9 metros. Feito isso, medi a lona, fiz a escavação, assentei o bidim, assentei a lona, tudo bonitinho. Eu vou começar com a decoração, com as pedras, tá? Então, lembra daquela inclinação? Esses pentágonos ridículos aqui estão representando as rochas maiores que a gente vai usar. Então, como que a gente vai montar isso daqui para que isso não caia tudo dentro do lago, não desbarranque repentinamente e tenha resistência de borda? Para que isso? Né? Para a gente conseguir limpar. Porque, eventualmente, essas pedras vão precisar de uma escovação. Elas vão juntar alga, dependendo do sistema de filtragem. Nesse caso aqui, vai juntar muito pouco, porque vai ter o UV, vai ter o ozonizador. Então, mas é necessário que isso tenha resistência, porque você vai precisar fazer uma manutenção, né? dentro desse lago, eventualmente. Então, cada pentágono desse aqui está representando uma rocha. Então, como a gente vai organizar? As rochas somente nas paredes, né? Então, encostado nessa parede, vou pôr um conjunto de rochas até chegar aqui. Em cima do patamar eu não vou pôr. Aí, de novo, nas paredes, de novo nas paredes. De todos os lados. Isso com as minhas maiores rochas, tá? Sempre com as pedras grandes, procurando encaixar uma em cima da outra. Só lembrando mais uma vez que a manta de bidim tem que sair do lago e a manta EPDM tem que sair por cima dela e manter ela coberta, tá? É muito importante que essa saída da manta de bidim, da manta EPDM, ela esteja um pouco para cima da superfície do lago, tá? Isso vai evitar que, em caso de chuva ou se cair água aqui fora, que essa água entre e arraste nutriente para dentro do lago. Então, a borda do lago ela sempre tem que estar mais alta do que o nível da água, tá? Então, é muito importante isso daqui, é muito importante mesmo. Aí, organizei as pedras. Essas bolinhas rosa, elas estão representando pedras menores. Então, em todo o espacinho que sobrou entre uma pedra grande e outra, eu vou colocar algumas pedras menores, para evitar que essas pedras grandes se movimentem, se arrastem. Tá? Então, todo o espacinho que eu achei que coube uma pedra, eu fui colocando uma pedra, uma pedra, uma pedra, uma pedra, uma pedra.
Depois disso, elas já vão estar bem mais firmes, mas ainda não o suficiente. Aí a gente vai travar elas com cascalho fininho, igual esse que a gente usa em aquário mesmo. E a gente vai travar os espaços que sobraram entre as pedras grandes e as pedras pequenas que a gente acabou de colocar. Então, percebe que com isso daqui a gente elimina a necessidade de colar uma pedra na outra. Então as pedras não vão ficar coladas com silicone, com cimento, com nada disso. Elas só ficam encaixadas. E essas pedras menores vão travando. Elas vão impedindo que as pedras maiores se mexam, porque elas acabam com um espaço vazio entre elas. Então ela deixa de ter movimentação. E fica muito seguro e muito mais bonito, muito mais estético, obviamente. E por fim, a gente vai pôr substrato. A gente põe substrato no fundo, em todos os patamares. Aqui, o substrato que você quiser. Eu vou usar areia. Mas pode ser areia, pode ser cascalho. Pode ser cascalho basáltico, né? Para ficar preto. Eu vou usar areia. Tá? Mas aqui você vai colocar o substrato. Então, no fundo e em cada um dos patamares. Bom, então é isso. Dentro da nossa lista aqui, a gente falou da civil, a gente falou da elétrica, a gente falou da hidráulica e a gente falou da montagem. Eu não falei da filtragem e da manutenção, porque a manutenção eu vou mostrar só no final da série. A gente não precisa planejar agora, a gente já está fazendo o planejamento dela. De tudo que vai ser automático e semiautomático. E boa parte dessa manutenção automática está relacionada à filtragem. Então, eu vou fazer um outro vídeo só de planejamento da filtragem, tá? Porque ela é muito detalhada, se eu colocar tudo nesse vídeo, ele vai ficar extremamente longo e ninguém vai ter saco para assistir. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o planejamento da filtragem. Bom, se você está gostando dessa série, se você está curioso para ver como é que vai ficar esse lago aí, se você está afim de construir o seu próprio lago e está usando nossa série para aprender um pouco mais, ou para tirar ideias, para melhorar as ideias, se inscreve aqui no canal e se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Valeu!